A graça, a paz e a misericórdia do Senhor Jesus, irmãos. Então vamos continuar nosso estudo no Sermão do Monte, dessa feita em Mateus, capítulo 6, versículo do 19 ao 21, que diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. O tema dessa sessão do Sermão do Monte é a relação entre o cristão e Deus como seu Pai Celeste. Não existe nada mais importante que isso. O grande segredo da vida, de conformidade com o nosso Senhor, consiste em sempre ver-nos e em conceber a nós mesmos como filhos do nosso Pai Celeste. Se ao menos tomássemos essa atitude, seríamos prontamente libertados das duas principais tentações que nos atacam nesta vida terrena. Então, o Senhor coloca essas tentações da seguinte maneira: a primeira é aquela sutil tentação que assedia cada cristão no tocante à sua piedade pessoal. Então, na qualidade de cristão, tenham a vida privada e pessoal de devoção. Então, nessa conexão, nosso Senhor diz que a única coisa que realmente importa, a única coisa que devo me preocupar, deveria ser que o Senhor está sempre me olhando. Então, não devo dar valor excessivo àquilo que as pessoas digam a meu respeito e nem devo estar interessado por mim mesmo. Se eu vier a dar esmola, não deveria fazê-lo a fim de receber louvor humano. Outro tanto sucede no caso das minhas orações. Não devo querer dar a impressão de que sou um grande homem de oração. Então, se eu agir assim, as minhas orações serão inúteis. Então, não devo interessar-me por aquilo que as pessoas pensam de mim como um homem dedicado à oração. O Senhor denunciou todas essas atitudes. Exatamente, são os mesmos princípios que são aplicáveis à questão do jejum. Então, isso é o que a gente viu até o versículo 18. A partir do 19, o Senhor introduz o segundo aspecto dessa questão da vida cristã neste mundo, em relação a Deus como Pai, uma vida com todos os seus sentimentos e preocupações, com as tensões e dificuldades, né? E de fato está em foco o problema que as Escrituras tão frequentemente chamam de o mundo. Então, Cristo abordou em primeiro lugar a tentação gerada pela carne e pelo diabo. Então, o cristão prepara-se em secreto, em seu próprio quarto. O cristão ora e faz diversas outras coisas. Ele jejua, ajuda o próximo com esmolas e pratica outras boas obras sem se deixar notar. Não obstante, ele igualmente precisa viver a sua própria vida neste mundo. Por outro lado, o mundo fará tudo que tiver ao seu alcance para derrotar o cristão, para arruinar-lhe a vida espiritual. Então, ele está envolvido numa luta de fé e necessita de toda a armadura de Deus, porquanto, se dela não estiver revestido, será derrotado, porque a nossa luta não é contra carne e nem sangue, como diz Efésios 6,12. Então, em primeiro lugar, ela pode assumir a forma de um afeto positivo pelo mundo. Em segundo lugar, ela pode assumir a forma de ansiedade, de uma atitude preocupada, com ansiedade com respeito ao mundo. Então, dos versículos 19 ao 24, Jesus ensinou sobre o amor ao mundo, e do versículo 25 até o fim do capítulo, ele tratou do problema de nos deixarmos dominar pelas ansiedades e cuidados com respeito ao mundo, com a vida mundana e todos os seus negócios. Então, não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra. O que Jesus quis dizer com isso? Então, em primeiro lugar, não podemos entender essa declaração tratando apenas de dinheiro, nem tampouco endereçar essa passagem às pessoas ricas.
Tesouros é um vocabulário bastante amplo, né, que inclui muita coisa, inclusive dinheiro. Mas não o dinheiro somente, indica algo mais importante. O Senhor interessava-se aqui não tanto pelas nossas possessões, e sim pela nossa atitude em relação às possessões. Então, não está em evidência aqui o que o homem porventura possua, mas antes o que ele pensa sobre seus bens materiais e qual a sua atitude acerca deles, né? Então, nada há de errado no tocante à posse de abundantes bens materiais, mas o que pode ser completamente errado é a relação de uma pessoa para com as suas possessões, né? Então, há pessoas que derivam a sua principal ou sua total satisfação desta vida em coisas que dizem respeito somente a este mundo. Então, todos nós temos tesouros de uma espécie ou de outra. O nosso tesouro pode não ser o dinheiro, pode ser o marido, a esposa, os filhos, pode ser um dom, sua residência e você viver para a sua casa e seu lar. Então, não importa o que ou quão pequeno seja, se representa tudo para você, então aquilo é seu tesouro. Aquela é a coisa para a qual você está vivendo. É o tesouro sobre a terra. Então, não está em pauta somente o amor ao dinheiro, mas também o amor à honra pessoal, o amor à posição social, o amor aos cargos obtidos, o amor ao próprio trabalho, o amor a alguma coisa que comece e termine nesse mundo. Então, há pessoas que se o diabo oferecer dinheiro vão rir, pois nessa elas não caem. Entretanto, se Satanás apresentasse com uma isca em conexão com o seu trabalho cristão, lhe oferecer uma posição exaltada, então essas pessoas podem ficar persuadidas que seu único interesse é pela obra que realizam e assim sendo aceitam e recebem o oferecimento. Quase sem perceber, a pessoa pode deixar de agradar somente a Deus para buscar honra e glória a Ele mesmo e a sua própria ocupação na obra do Senhor. Então, muitos pregadores têm sido arruinados pelas suas respectivas congregações. Os elogios que fazem, o encorajamento que lhe dão como ser humano, quase que arruinam a determinado tipo de homem, deixando-o inútil como mensageiro de Deus e dessa maneira torna-se culpado de acumular tesouro sobre a terra. Mas ajuntai para vós tesouro no céu. É importantíssimo que os nossos pensamentos sejam perfeitamente claros a esse respeito. Não que disser que o homem possa ter a salvação por suas próprias obras. Não, não é isso. Mas dirige-se a indivíduos acerca de quem é aplicada as bem-aventuranças. Então, abençoado é o indivíduo humilde de espírito, que nada tem de si mesmo. Esse é igual ao homem que se lamenta, chorando em vista de sua pecaminosidade, né, o qual compreende que a respeito de tudo quanto possa fazer ou deixar de fazer, jamais pode atingir a sua própria salvação. Então, o que significa essas palavras, né? É como se o Senhor dissera, se você possui dinheiro, use-o enquanto está aqui neste mundo, a fim de que, quando você chegar na glória, as pessoas que foram beneficiadas pelo seu dinheiro o acolham. Então, o apóstolo Paulo ele expõe essa questão em 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 17 ao 19, onde ele diz assim: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumule para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida.
Então, assim, em outras palavras, se você foi abençoado com riquezas materiais, utilize-as de tal modo, enquanto viver nesse mundo, que você esteja acumulando um tesouro para o mundo vindouro. Mateus 25, do 33 ao 36, vai dizer assim: E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiver à sua direita: Vinde, bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestisse, enfermo e me visitaste, preso e fostes ver-me. Mateus no 25, versículo 40 vai dizer: O rei respondendo lhe dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, após o seu encontro com o jovem rico, o Senhor disse a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Então, essa confiança nas riquezas materiais, essa fatal autoconfiança que impossibilita o indivíduo de tornar-se humilde de espírito. Em João 6, versículo 27, vai dizer: Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Então, é esse tipo de coisa que Jesus indicava mediante essa expressão: Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Na vida prática, como podemos. É, na vida prática, assim, como é que a gente pode cumprir esse preceito? Então, devemos ter o ponto de vista da glória, ter a certeza de que somos peregrinos aqui na terra e que um dia estaremos em nosso verdadeiro lar, o lar celeste. Esse é o grande princípio básico usado pelos heróis da fé em Hebreus 11. Eles tinham um único objetivo: andavam como quem vê aquele que é invisível. Como diz o versículo 27. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Né? E os heróis da fé, eles asseveravam-se estrangeiros e peregrinos sobre a terra, como diz no versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Que eles também viviam como quem esperava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto edificador, que é o que vai dizer em Hebreus 11:10. Porque aguardavam a cidade que tem fundamento, da qual Deus é arquiteto e edificador. Então, assim, pois, Deus chamou Abraão. Este aceitou a convocação. Deus voltou-se para Moisés, cuja perspectiva na corte egípcia era excelente. Então, ele ordenou que abandonasse tudo para se tornar um miserável pastor de ovelha pelo espaço de 40 anos. E Moisés obedeceu, porquanto contemplava o galardão, como diz em Hebreus 11:26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. E o que fez Abraão disposto a sacrificar o seu filho Isaque? O que levou todos os heróis da fé a fazer o que fizeram? É que desejavam uma pátria superior, isto é, celestial. Então, nós somos proprietário permanente das coisas. Não somos proprietários permanentes das coisas, nós somos mordomos. Então, não importa se está em pauta o dinheiro, ou o intelecto, ou nossas próprias pessoas, ou nossas personalidades, ou qualquer dom que porventura tenhamos. Então, temos que pensar: como poderei usar essas coisas para a glória de Deus? Pois é a Deus que terei de prestar conta da minha mordomia, em todas as coisas que Ele tem me abençoado. Aí está como poderei acumular o tesouro no céu. Então eu não posso viver para concentrar nessas coisas minha atenção, ocupando nela minha mente, e elas não podem absorver todas
as energias da minha vida. Eu não posso me deixar governar por elas. Então, meus irmãos, não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, mas ajuntai para vós outros tesouro no céu. Então, que Deus os abençoe. Espero que os irmãos tenham sido edificados com essa palavra. Se eu falei muito rápido, os irmãos, volta o vídeo, vai vendo novamente, certo? Mas é isso que Deus tem para nós e que a gente realmente tenha essa visão de não nos esgotar com as coisas desse mundo, mas que a gente em todo momento a gente esteja com os olhos fitos no Senhor para juntar tesouro na terra, no céu e a gente fazer realmente assim tudo pensando no nosso galardão, porque se o Senhor disse que lá tem um galardão e ele disse que é para a gente pensar nisso, então vamos pensar nisso. Amém? Então que Deus os abençoe em nome de Jesus.